Quando o Mano Menezes foi demitido, logo o Fluminense já anunciou Marcão como auxiliar interino, né? Seria ali o treinador interino, auxiliar permanente no Fluminense. E aí, obviamente, a discussão foi muito sobre os motivos que levaram à demissão do Mano Menezes, foi sobre a sequência, quem viria agora para ser treinador do Fluminense. Mas acho que vale uma análise, já que o Marcão vai comandar o time talvez ali por 2 jogos, mas com certeza no jogo contra o Once Caldas, lá em Manizales, nessa terça-feira, acho que vale uma análise rápida aqui nossa sobre o que pode e o que deve mudar com o Marcão no comando do Fluminense em relação ao time que a gente via com o Mano Menezes. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, tô partindo para Manizales nessa segunda-feira. Provavelmente meu próximo vídeo já é em solo colombiano. Se Deus quiser, lá em Manizales, descobri que o aeroporto de lá é igual ao aeroporto de Chapecó, que tem um nevoeiro, fecha e pronto, ninguém voa pra lá. Lá é muita chuva, a pista não é muito grande, então acaba que, sei lá, por dia tem 4 voos pra lá, normalmente 3 pousam, 1 não. Então espero que o meu não seja sorteado e que eu chegue tranquilo, são e salvo lá na segunda-feira. Vamos lá, tá? A gente começa aqui falando, primeiro, só sobre os motivos que demitiram o Mano Menezes. E por que é importante falar isso? Já tem um vídeo aqui no canal. Porque isso dá a entender, já dá o norte do que o Marcão vai ter que chegar fazendo. Porque acredito eu que o Marcão vai mexer muito mais no bastidor, ele não vai ter nem tempo de treinamento direito. O Mano Menezes não foi demitido só pela atuação ruim contra o Fortaleza. Eu ouvi, como eu estava aqui em Fortaleza, né, não estava com a minha família, não tinha outras coisas aqui, fui dar uma volta na beira-mar e tal, eu ouvi muitos programas genéricos, né, programas de TV, o programa lá da Cazé TV, acho que é Tempo de Bola, alguma coisa assim, ouvi o programa lá do Sport TV também, Fechamento. Ouvi alguns programas que fizeram análise sobre o Fluminense. Obviamente, no Fechamento tem o Felipe Melo, que é ex-Fluminense, mas a gente já meio que já sabe as opiniões. Vai defender a diretoria, o trabalho da diretoria é maravilhoso, vai falar muito mal do Mano Menezes, que o Mano Menezes é muito ruim e tal. Não tô falando que tá certo ou tá errado, mas a gente meio que já sabe. E aí, cara, o cenário que eu acabei percebendo é que a galera meio que não entendeu, no geral, a demissão do Mano Menezes, achando que é só por futebol. Por futebol, o Mário manteria o Mano Menezes, gente. O futebol não funcionou na final, mas assim, não foi uma surpresa aquela atuação na final. Não foi uma surpresa o Fluminense ter perdido aqui pro Fortaleza. Se desse a sequência pro Mano Menezes, talvez rendesse. Qual que era o grande problema? O elenco. Porque se o problema fosse futebol, depois da final do Carioca, mandava embora. Não ia ser um jogo contra o Fortaleza que ia mudar a opinião da diretoria, do tipo assim, eu achei que aquele contra o Flamengo era exceção, mas não é não. Fortaleza, olha o jogo que foi, vou mandar embora. Não mandaria, mandaram embora por conta de pressão do elenco. Então acho que essa é a primeira coisa. E aí, só um parêntese aqui, é importante falar isso, tá? De novo, como sempre, a gente acaba tendo que explicar algumas coisas de processo de informação, e eu entendo que isso é perfeitamente normal, ninguém é obrigado a saber de como o jornalista apura e tal. Eu vi muita gente falando assim, agora, depois que o Mano Menezes saiu, os jornalistas começam a falar que o Thiago Silva teve problema tal, que o Aras teve problema tal. Por que não falaram antes? No geral, porque eu não sabia. No geral, é isso, cara. Se soubesse do problema do Aras lá após a questão dele voltando na data FIFA e pedindo para chegar um pouco mais atrasado ali no treinamento, chegar um pouquinho mais tarde, porque ele viajou muito tempo, chegou muito tarde em casa, e o Mano Menezes não deixou ele treinar emburrado. Se eu soubesse lá atrás, eu tinha divulgar lá atrás. Mas a gente só vai sabendo na reta final. Quando eu, por exemplo, eu soube disso durante o sábado. E aí, obviamente, segurei ali a questão para poder... Não tinha por que publicar isso dentro do jogo, né? Estruturei, acabou que a demissão veio e eu publiquei. Porque os jogadores falam muito mais depois, porque, no geral, muita coisa que acontece dentro de CT, dentro de vestiário, a gente não fica sabendo. O jogador não externa. O Serna tomou um monte de esporros e ele só vazou agora. Não é que a gente sabia disso antes. É porque as coisas dependem, na maioria das vezes, de contexto para vazar. Não é de contexto para publicar, é de contexto para vazarem as coisas. Porque, obviamente, eu não estou lá dentro do vestiário, o Lessa não está lá dentro do vestiário, o Ilan não está lá dentro do vestiário, o GE não tem ninguém lá dentro do vestiário. É esse o ponto, tá? Então, no geral, a gente às vezes não publica as coisas mais tarde do que deveria, não é porque a gente demorou a descobrir. O fato é esse. E eu acho que esse é o primeiro ponto, cara. O Marcão conta com o apoio do elenco, esse elenco sim. O Marcão é queridão da galera, o Marcão tem uma chancela do Thiago Silva, o Thiago Silva ama o Marcão, então o capitão do time chancela o Marcão no comando. E esse era o primeiro ponto para mudar no Fluminense. Tava nítido no jogo contra o Fortaleza que os jogadores não estavam correndo mais pro treinador. E quando a gente fala correr pro treinador, passa uma impressão de que os jogadores estão de sacanagem. É diferente. O elenco do ano passado tava de sacanagem com a cara da torcida.
Quando o jogador para de correr pela torcida, ele parou de correr pelo time. E aí, meu amigo, ele tá por ele ali só. Quando eu falo que os jogadores não estão correndo pelo treinador, é que o jogador já está muito mais preocupado em, às vezes, rebater, em, às vezes, não tomar um esporro público do treinador. Não tem aquele quê de família mais, de união, de doação e etc, de eu me dou por você. Não tem mais isso. E aí você dá um tapa na frente, o cara disputou com você, você vai. Perde-se essa parte que é muito crucial. Novamente, isso acontece às vezes com o treinador. E tem treinador que sabe contornar isso. O Mano Menezes não é um desses que sabe contornar. Isso é um fato, já provou isso em outros trabalhos. E com o Marcão isso volta. E por que às vezes tem jogador que para de correr pelo treinador? Porque ele sabe que vai estourar no treinador também. Quando o Fluminense perde por 2-0 ontem, a gente fez uma análise individual dos jogadores, né? A gente faz sempre isso lá no Jornada, dando as notas para os jogadores. E as notas para os jogadores ontem foram baixíssimas. Pra mim, por exemplo, a nota do Thiago Silva, o Thiago Silva erra pra cacete no jogo. O John Arias erra pra cacete no jogo. Quem que toma nota 0? O Mano Menezes. É a única nota 0 que eu dei e o cara foi demitido. No final das contas, o Lessa e o Cauã e o Fio também deram nota 0 pro Mano Menezes. E aí logo depois o cara foi demitido. Foi o único 0 que teve na história do canal. Mas por quê? Porque esses jogadores foram muito mal, mas eles sabem que vai estourar na conta do treinador, porque o treinador arma mal o time. O treinador é o principal culpado, no caso do Fluminense agora, era o Mano Menezes. E aí, cara, eu acho que essa é a primeira grande mudança que a gente deve ver no jogo já contra o Once Caldas, apesar da altitude. E a gente saber já a informação de que o clima interno para a demissão do Mano Menezes é um clima de sim, gostariam que fosse demitido mesmo. Talvez a gente veja jogadores correndo 2 vezes mais para provar que o problema era o treinador. E isso acontece também porque o Marcão é um cara, como eu falei, queridão da galera. Sobre tática e campo, tá? A gente que vê muito jogo do estádio, a gente consegue ver muito posicionamento, né? Quando a gente vê ali, normalmente o setor da imprensa, na maioria das vezes é um setor mais privilegiado, de visão e tal, no meio, não é igual arquibancada, a gente consegue ver muita questão de posicionamento. E uma coisa que eu reparei no Marcão de 22, o de 21 eu vi bastante no estádio na reta final do ano também, mas eu vi o de 20, principalmente no de 22. E naqueles 2 jogos, eu vi um do estádio, né, de 24, e contando com 21 também, e 19 eu via da arquibancada. É que o Marcão, no geral, ele estabelece, de início, quando ele vai ficar direto, aquelas retas finais de ano, ele só pega o que estava sendo feito antes, só que conversa com o jogador. Uma vez, até na apuração daquela situação do Marcelo, há 2 anos atrás, uma das minhas fontes, assim, falando sobre um outro assunto, ele falou, cara, sabe por que o Marcão dá muito certo? Porque a primeira coisa, quando um treinador é demitido, assim, que já tá a relação desgastada, ele já não tá mais ouvindo os jogadores. E o Marcão chega, senta com o cara e fala, cara, vamos lá, tô vendo que você tá jogando muito pela direita, um exemplo aqui. É por ali mesmo que você gosta de jogar? Não gosta de jogar de primeiro volante. Vamos puxar teus números aqui então? E aí chama assistente, ó, pô, como é que tu joga de primeiro volante se você não consegue ganhar um duelo? Falando, por exemplo, do Martinelli, tá? Eu tô imaginando aqui uma discussão. Mas o relato era parecido com esse. Você não pode jogar de primeiro volante, entendeu? Senta e conversa e ouve o jogador. Quando eu tava ouvindo no programa da Cazé TV, apesar de eu ter falado antes que eles, né, têm esse problema de não ser especialista, de não estar totalmente antenado no Fluminense, mas é bom às vezes a gente ouvir as pessoas de fora, até para entender algumas coisas que a gente não percebe. O Souza, né, aquele ex-São Paulo, aquele ex mesmo, ex-Fluminense também, mas ficou muito marcado no ex-São Paulo, né? Ele chegou a falar num determinado momento que o problema principal da gestão do Fluminense, ele falando da diretoria, era que não estava mais ouvindo ninguém. Aliás, ele fala isso do treinador, que o treinador não estava ouvindo o Thiago Silva. Se o treinador está batendo boca com o capitão, significa que esse treinador já não está mais ouvindo ninguém. Eu que estava pensando que a gestão não estava ouvindo mais ninguém. Mas ele estava falando isso do treinador. Falou, cara, se o treinador tá batendo boca com um atacante, tá batendo boca com um meia, tá batendo boca com um zagueiro, tá batendo boca com o capitão, ele não ouve mais ninguém, ele tá tomando decisão só dele. E aí, isso afasta. Entendeu? E aí o treinador começa a virar e fala bem assim, você vai jogar lateral esquerdo. Aí o cara fala, cara, eu não sei jogar lateral esquerdo. Mas ele não fala mais, porque, pô, se ele tá batendo boca com um capitão, o que ele vai fazer comigo? E acho que essa é a segunda coisa. A gente tende a ver um time contra o Once Caldas, talvez muito parecido em escalação
com o que o Mano Menezes vinha escalando, então é bem capaz de a gente ver Fábio, a lateral direita vem tendo revezamento, né? Já há um bom tempo que a gente não crava quem é o titular, mas veja, Thiago Silva e Ignacio, ou até a manutenção do Freitas também, a lateral esquerda mantendo o René, porque o Fuentes está fora, o meio de campo com o Martinelli, Hércules, John Arias, Serna, Canobi, Cano, talvez a escalação seja bem parecida. Também porque o Marcão não vai ter tempo de treinar. A logística do Fluminense é sair agora aqui de madrugada lá para Colômbia, lá para a cidade de Pereira, que fica a cerca de 40 minutos de Manizales. Vai treinar lá nessa segunda-feira, um treino provavelmente extremamente leve, porque por esse tempo todo viajando de madrugada e tal. Na segunda-feira vai de ônibus até Manizales para poder jogar, então você não vai ter tempo de treinamento. Então muito provavelmente a gente vai ver um time mais aguerrido em campo, com esse senso mais de raça, de urgência, de jogar um pelo outro. Acho que essa é a principal mudança que vai ver do Mano Menezes pro Marcão. A segunda mudança que a gente vai ver bastante também, provavelmente, que eu tô pela minha análise, é que a gente vai ver jogadores talvez com mudança de função dentro de campo e não com mudança diretamente na escalação. Outra coisa também que a gente tende a ver é como é que eu vou falar assim? Mudanças. Talvez a gente veja jogadores que estavam como o Lescano e o Lavega, porque é difícil falar isso porque eles jogaram a última partida, mas talvez veja entrando antes. E o que pode acontecer, mas não tinha nesse elenco do Fluminense, mas era um hábito também, era algum jogador que quase não era utilizado voltar a ser utilizado, né? Mas isso aí com o Mano não tinha tantos jogadores, a maioria estavam sendo utilizados. Para quem não se lembra, se você lembrar de 2019, o Marcão mantém o time do Diniz. Qual que é a grande mudança que ele faz? O Yuri. Ele tira um dos atacantes e bota o Yuri no time. Aí você vai falar, por quê? Ele achou o 4-4-2? Não, ele sentou e conversou com o time, pô. Os atacantes falavam pra ele. Isso foi a apuração também que eu apurei anos depois, né? Nessa do Marcelo também. Ele falou, cara, os atacantes falavam pra ele, cara, a gente não consegue ter cabeça na hora de chegar na cara do gol e tirar do goleiro porque a gente correu 7 vezes pra trás, pô. A gente tá correndo pra compensar o volante e não tá conseguindo ser atacante. E aí ele saca um atacante do time, bota o Yuri, arredonda mais um time numa estrutura mais clássica e o Fluminense não vira nenhum Bayern de Munique, mas consegue escapar do rebaixamento. Então talvez alguma solução mais simples. Dessa vez deve ser muito menos isso, porque o Marcão não vai assumir pelo longo prazo, né? Vai assumir provavelmente 1, no máximo 2 jogos. Então talvez o que a gente veja seja mais aquelas outras coisas que eu citei. Dentro de campo, Marcão não é o cara da inovação, não é o cara que vai fazer mudanças, que vai entregar, até porque nem tempo vai ter para isso. Beleza? Se você concorda, se discorda, deixa um comentário aqui embaixo. Se você vê mais coisas que provavelmente vão mudar dentro de campo, né? Coloca aqui na caixa de comentários também. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!